Meu nome é Luiz Donadão Leal, eu sou nascido em São João do Caiuá, terra do Arenito, próximo a Paranavaí, e vim para Maringá com 4 anos de idade. Né? Foi numa trajetória do meu pai retornando, né, do Paraná para São Paulo, né? E nessa trajetória a gente estava aqui de passagem para voltar para o interior de São Paulo e ficamos em Maringá. Né? Na minha trajetória política, acho que a única questão de família que eu me lembro assim, muito bem é meu pai contando a história de primos que eram ligados ou que gostavam do Partido Comunista. Né? Mas era uma história assim, muito evasiva, sem muitos detalhes. Né? Mas o fato é que ele contava um pouco de primos que foram para a Segunda Guerra Mundial e trouxeram para o Brasil e circulava entre a família alguns jornais soviéticos e contava histórias da coragem desses comunistas, né, que ele chamava, que acabaram meio que salvando um dos primos do meu pai. E meu pai ele se alistou para ir para a Segunda Guerra em função dessas histórias que ele ouvia, as pessoas tinham ido contar, só que ele foi o último da fila. Quando ele estava para partir, a guerra acabou, então um pouco a história era essa. E ele gostava de contar essa história dos primos que voltaram da guerra, né? E falavam de um futuro onde as pessoas, os trabalhadores poderiam ter um outro modo de vida. Né? Um pouco por essa influência que ele teve. Foi a única história que eu me lembro relacionada a essa questão comunista que meu pai contava. Qual era a atividade profissional do seu pai? Meu pai era um trabalhador rural que veio para Maringá com mão de obra, trabalhando sempre em casa, e passou a ser um colchoeiro, fazia colchão aqui em Maringá desde quando chegou aqui em 64 até o final da vida dele, sempre nesse ramo aí. Né? Permaneceu na cidade em função segundo ele, né, por o estudo dos filhos. A gente morava lá na Vila Morangueira. Então foi esse contato da família em relação à questão política, fora isso que ele gostava de política. Vocês né, era uma família engajada nas questões, nas campanhas. Ele botava todos os 8 filhos, né, para distribuir material, fazer essas... Então, ele tinha essa participação assim. Né, era uma casa que tinha reuniões de candidatos a prefeito, né, desde 72, as eleições de 76 e daí para frente. Né? E você tem essa memória de uma casa cheia, de falar... Tem memória, lembro das reuniões com candidatos a prefeito que iam lá, dos vizinhos, dos grandes embates de um candidato ou outro. Né? Então, ele circulava um pouco em função disso. Ele gostava, mas nunca atuou, né? Nunca teve essa... Né? Nem imaginava que um filho ou outro pudesse ter essa participação. Né? Eu conheci o PCdoB por uma contingência da vida mesmo. Né? Foi em 79, eu fui convidado para trabalhar com desenho arquitetônico, e um engenheiro de Maringá se mudou para Brasília e eu fui a convite dele. Não existia internet na época, eu fui fazer uns desenhos, um trabalho para ele em Brasília. E fiquei lá uma semana. Foi nessa semana, eu falo por uma contingência, passeando por lá, encontrei as pessoas pichando a baixa ditadura lá. Foi um negócio muito engraçado, assim, né? Por isso que eu falo, uma contingência mesmo. E foi um contato interessante que alguém me deu um documento que eu guardo até hoje, que foram as resoluções do Congresso de 78, do PCdoB. Né? Foi um negócio estranho, que eu não conhecia ninguém que era aquilo lá. Né? E eu peguei aquele documento, trouxe para Maringá e li aquilo lá, Então, eu conheci, então essa foi a contingência. No mesmo ano também, por outra coincidência, eu havia terminado o 2º grau em 78, 79 eu não estava estudando. E fui para Curitiba também, encontrei também outras pessoas que eu mantive um contato daí direto com o partido. Né? Conheci o Dr. Zequinha, o Manfredini, o Jorge Gregory, que depois, ele já era de Maringá, eu encontrei em Curitiba. Foi esses 2 eventos aí que me aproximaram, que fizeram que eu tive o primeiro contato
com essa história. Eu já tinha um pouco pelas leituras, poucas leituras, né, Você já era um homem de esquerda? Uma pessoa, eu não havia essa perspectiva, não, eu não entendia. Nem um marxista? Não, nada disso. O único movimento que eu participava era o movimento de grupos de jovens de igreja e participação em eleições em Maringá, né? Uma campanha a primeira eleição que eu participei, né? Direto num grupo de adolescentes, ajudando na campanha do Dr. Said em 76. O meu irmão, por acaso, um dos irmãos, coordenava o grupo de jovens que dava uma organização para a juventude dessa campanha, né? Então eu tinha esse contato político, conhecia muitas pessoas, trabalhei para candidatos a vereador, mas bem jovem, né? Então era esse contato, mas não havia nada do ponto de vista ideológico, de estudos de marxismo, nada disso. Em 79, com esse contato, eu passei a ter, né? Foi muito interessante, porque esse contato não tinha nada a ver, eu não estava na universidade, estava indefinido aonde que eu iria, o que eu iria continuar fazendo, se eu continuaria trabalhando de desenhista ou não, né? Fui para Curitiba que fiz alguns testes em escritórios de arquitetura para ser desenhista e fiquei por lá também pouco tempo, uns 3 meses, e retornei para Maringá, né? Passei esse período, então, final de 79, entrei aí no início de 1980 que eu entrei para a universidade. Quando eu entro na universidade, na calorada, na recepção de calor, eu reencontro o Jorge Gregor aqui em Maringá, que era um dos militantes do PCdoB, né? E foi muito rápido, assim, não era difícil fazer as reuniões, que a gente era assim, pouquíssimas pessoas, né? E foi nesse primeiro momento ali que eu passei a ter contato com literatura, com grupos de estudos, né? De imediato já fui para um curso de formação em São Paulo. A minha entrada se deu nesse caminho aí, né? Então eu não tenho... Conheci vários militantes depois que vinham de outras tendências, vieram do antigo PCB e tal. Esse contato, essa entrada na universidade para mim em Maringá estava já marcada por esses 2 contatos anteriores, né? Acharam estranho eu portar um documento de um congresso de 78, né? Como é que um cara que não tinha, né? Foi muito engraçado isso, né? Mas era a única leitura que eu tinha de um documento oficial de um partido, né? Que estava na clandestinidade e que uma pessoa de fora teve acesso. Existia um ritual de cuidados, né? Para onde que ia isso, se passava de mão em mão, se não era permitido fazer cópias, né? Só que quando eu entro na universidade, a gente já entra nessa primeira conversa que eles chamavam de reorganização em Maringá, né? Eu lembro muito bem, o Jorge Gregory, o Milton, mas a Regina, que era uma professora da estadual em Maringá, né? E que o primeiro contato era sempre como referência o PCB, que era já uma organização grande em Maringá, bem organizada e que as conversas fluíam um pouco por aí, né? Então eu fui entendendo isso um pouco mais tarde, mas existia uma referência de organização em Maringá de comunistas, mas que não era esse PCdoB que eu estava conhecendo, né, naquele momento, né? Foi dessa forma que se deu essa aproximação. A minha militância se deu já de acordo, em 80, para uma atividade específica dentro da universidade. Outras, né, correntes, outras organizações, você conhecia? Tinha amigos, contatos ou não? Diretamente só com esse grande grupo do PCB, né, que eu conheci, fui conhecendo ao longo do tempo, né? Naquele momento, o PCdoB, não só em Maringá, né, a atividade política partidária se dava dentro do PMDB, né, do MDB, né? Então ali também conheci o Laércio, o Racanello, são pessoas que na época a gente passou a conviver por essa questão partidária, de intervenção partidária,
né, principalmente em campanhas, né, com a organização de 2 associações de moradores em Maringá, né, que era da Vila Emília, que era o Gauchinho, e lá aqui perto da Manacoroa, da Vila Santa Isabel, né? Então tinha essas 2 associações ali que a gente tinha um contato bastante grande, com aquela necessidade de se fazer uma intervenção direta junto a trabalhadores, pessoal de bairro, né? E dentro da universidade, nos contatos que eu fiz rapidamente, o que o partido aqui em Maringá, né, orientava e que se buscou, é que a gente precisava ter uma base aqui para dar sustentação para 2 entidades que estavam ressurgindo, que era a União Paranaense dos Estudantes e a União Nacional, que os 2, por acaso, tiveram sua reconstrução em 79. Então eu já entro com essa orientação mais geral. Então a questão local que não se pesava muito, a gente tinha tarefas, né, entre aspas, a serem cumpridas, que era dentro de uma universidade que tinha apenas 10 anos, com cursos novos, a gente tinha que tirar a representantes aqui, delegados, para participar dos congressos, né? E é ali que se dava o embate político mais geral, né? Então eu entro, assim, não tanto na questão local aqui, né? Já no final de 80 eu vou no início de 81 eu já vou para participar de uma direção da União Paranaense dos Estudantes, e minha militância se deu aí, né, nos entrelaçamentos aí com o Partido Comunista, né? Se falava em tendências do movimento estudantil, mas para a gente o que interessava era a atuação partidária, né? Como que o partido se constituía nessa relação aí, né? Então, assim, a experiência que eu tive como entrada para conhecer o Partido Comunista foi por esse caminho. Então eu conheci o Partido Comunista antes de entrar no movimento estudantil, né? E vim meio sendo buscado como poderia se tornar uma referência nesse entendimento do PCdoB que ele tinha naquele momento lá de como participar, como interferir no movimento estudantil, né? E aí se deu a atuação aqui na criação do Diretório Central dos Estudantes, né? Com avaliações diferentes, mas já em 80, né, o PCdoB, a partir dessa figura do Jorge Gregor aí, né, a leitura que se fazia nacionalmente é que teria que disputar o Diretório Central, mesmo onde não existisse, né, aqui, que era o caso de Maringá. E a nossa referência aqui de embate ideológico era com o PCB, né? Ao mesmo tempo que a gente fazia esse debate junto, em atuação nesse setor popular, que era o que tinha naquele momento, internamente na universidade foi o primeiro embate aqui, né, de criação de chapas independentes, com autonomia e tal, né? Foi então o primeiro curso que eu fui fazer de entender, de ler Marx, né, de entender o leninismo, de buscar essas leituras, já se deu nessa referência aí, né? Ó, na prática você tem um cunho aí, um veio ideológico que tem que ser combatido, que são os revisionistas e tal. Daí a gente voava no pescoço, né? Ia para cima e tal, né? Então, a leitura, as minhas primeiras leituras já se deu com esse viés aí de confronto na prática, né? Então, ao mesmo tempo que são grandes aliados, né, de pessoas reconhecidas, e internamente aqui na universidade sempre atuamos de forma conjunta, né, nos momentos que podia, mas sem deixar de fazer os embates mais ideológicos, né? Então esse se deu assim nos primeiros anos de 80, do ponto de vista partidário, como eu fui tomando tendo mais acesso inclusive a direção estadual naquele primeiro momento, o embate era outro, era como você sobreviver de um partido que estava próximo a se tornar legal, né? Então esse debate já começa lá no início dos primeiros contatos que eu tive, final de 80, início de 81, e ele se deu isso em 85, né?
Então, a convivência que eu tive para formar uma direção em Maringá já era com essa perspectiva, né, de legalização, e que se já se colocava ali, era o prenúncio, de repente, uma grande crise interna do PCdoB, né, que você vai legalizar, quem vai ficar, né? Quem que vai botar a cara e falar que é comunista, né? Então, esse era um debate que circulava dentro da organização, né? Tanto ser comunista na clandestinidade é uma coisa, né? Era interessante, né? Que tinha um pouco alguns rituais, né? A mística. Né, você falar, no meu caso, eu era em vários momentos citado, né? Que eu tive acesso a um documento, eu falei, aqui, esse documento eu achei na rua, né? Do ponto de vista assim, eu vi o cara pichando numa rua, né? Em Brasília, o que tem a ver? Eu sou do norte do Paraná, né? Não conheço nada, não sei nem o que estou fazendo aqui, e o cara me dá um documento, que era um documento oficial. Isso foi muito, assim, simbólico. É simbólico. Eu falei assim, olha que coisa. Então eu não levava essa mística, um ritual, porque os documentos, não sei, a gente podia reproduzir esse negócio, distribuir para todo mundo, não tinha problema isso, eu não via problema nessas questões, né? Mas depois, evidentemente, que a gente foi entendendo o que significava isso, né? O que era conviver ou viver na clandestinidade, um partido clandestino, não eu na clandestinidade, mas o partido, né? Mas que ao mesmo tempo numa transição, né? É porque você está falando assim, um período pós-anistia, né? Já discutindo o Constituinte, era um período um pouco mais em que a repressão, né, deveria não estar mais acontecendo, mas a gente sabe pelas fichas do DOPS, pelas datas, que as coisas continuaram ainda, né? O sistema de vigilância. Inclusive aqui dentro da UEM. Não, em todas, né? as instituições. Todas esse ritual, quando eu digo sentia, eu fui entendendo isso quando quando você começa a pegar a história, era muito próximo, né? Você tinha ali, acho que em 76, uma direção destituída, né, por força aí do regime militar mesmo, assassinada em São Paulo. Essa questão aí, né, ela é demarcadora. Assim, então, o que está sendo colocado, exigido como que você tem que ter uma relação sigilosa com as informações, tudo, não era uma mística, um ritual, né, que a gente era obrigado a seguir, não era nesse sentido, porque existiam os fatos reais mesmo que determinaram esse modo de se organizar. E por isso que quando se colocava que poderia, nesse momento de transição, você sair da clandestinidade, se organizar como um partido, que ele teria que se ampliar ao se tornar legal, que poderia ocorrer, né, os mais experientes colocavam isso, poderia ocorrer ali uma crise, né, de quem que permanece, né? O cara é vereador, o cara é deputado, ele permanece como do comunista ou ele recua, ele vai por uma série de razões, né? Então eu vivi esse período aí, né, que eu coloco isso como um fator importante na demarcação, na formação mais ideológica mesmo, né, de como é que se conduzia, como é que se conduz até hoje um partido comunista, né? Luiz, eu queria que você abordasse como era ser um jovem comunista, iniciante no comunismo, em Maringá, em 1980, e na UEM, em 1980. Qual era a sua visão da cidade à luz dessa formação que você recebia? E qual era a sua visão da universidade à luz dessa formação que você recebia? Em 80. Em 80 eu não deixei, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 12 anos, né, no comércio, na cidade, como vendedor e tal, né. Quando eu entrei para a universidade, eu já carregava essa condição, né, de estar trabalhando e estar estudando. E continuei trabalhando e estudando ao longo de todo o meu período de formação dentro da universidade. Em 80, eu não tinha muita noção. O que é essa cidade? Para mim, a cidade era o que eu conhecia como trabalhador, né? Era essa cidade, no círculo que eu convivia,
nos grupos que eu participava em relação a grupo de jovens de igreja. Então eu vivia nesse meio aí. Eu acho, a avaliação que eu tenho hoje, a percepção das lembranças que eu tenho, que não houve um impacto muito grande, né? Ir para a UEM era, para a minha família, era uma condição, né? Todos os irmãos já mais velhos já tinham feito esse caminho, trilhado esse caminho, eu também fui, né? Eu fiquei 1 ano sem estudar e quando eu entrei para a UEM, o que era essa universidade? Eu fui conhecendo a universidade por esse caminho aqui, imaginar o que é essa universidade, mas eu tinha uma orientação já partidária, né? Eu tinha uma tarefa para fazer dentro de uma universidade que eu recebia as informações. É uma universidade nova, criada num regime militar, pública, que paga mensalidade. Então, essa percepção, quando eu vim para a universidade, eu já trouxe nas primeiras conversas que eu fiz de movimento estudantil em Curitiba. Eu não tinha nem entrado na universidade, eu participei de uma primeira reunião que já tinha um pouco esse modo, o que é essa universidade que você está entrando e que tem uma tarefa a ser cumprida. Uma tarefa a ser cumprida, uma né? Análise ideológica. Uma análise ideológica. Pode-se dizer que é uma análise ideológica. Já existia uma formatação, existia uma entidade, que era a União Paranense Estudante, já reconstruída 6, 7 meses antes, né? E que já também aquela primeira diretoria fazia uma leitura do que era esse sistema estadual e quais eram as bandeiras que, entrando para a universidade, deveriam ser pensadas e trabalhadas. Então, eu venho com pensar na universidade aqui, mas já com essa informação inicial, né? Tanto é que o curso em si não era mais não precisaria ser o foco necessário, né, para eu entender a universidade. Eu entro num curso que ele tinha 6 meses, que era o curso de psicologia, né? E que, diferente de outros cursos, para outros elementos aqui que eu considero importante para entender a universidade naquele momento, né? Era um curso novo que, por força dessa criação, por ser um curso novo, né, ele trouxe pessoas de fora, veio gente de Londrina, da Unicamp, da PUC de São Paulo, com uma outra visão já de curso, de universidade. Então, rapidamente, nos primeiros 6 meses da minha vida acadêmica aqui de curso, eu fui tendo uma outra visão também, né? Esse curso novo, ele era um curso que meio que impactava aquela vida já de universidade aqui, né? Da universidade mais local, né? Embora com 10 anos, mas você tinha um grupo muito grande da universidade, a gente chamava os conservadores da universidade e tal, né? E um curso novo que tinha um pouco uma feição de quase que uma afronta ao modo de Maringá se organizar, né? Em vários momentos isso ocorreu, né? Aí eu tive, nessa minha ligação partidária externa, a visão minha aqui também foi construída rapidamente. Em 81 eu fiz parte, entrei para a Secretaria Nacional Sul de Psicologia, da UNE, ligada à UNE, né? Era uma secretaria que hoje acho que tem uma outra forma de se organizar. Mas os cursos de psicologia da região sul, eu fui o dirigente, então a gente reunia os cursos Maringá, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, para pensar a reformulação de currículos, né? De uma psicologia voltada mais para questões populares, né? E essa feição se deu em Maringá também, por essas intervenções, né? 1 ano e pouco de curso, a gente estava aqui com a comissão alterando o currículo, junto com o pessoal ligado à psicologia social da PUC de São Paulo. E tudo isso aí foi dando como se o curso ajudasse nessa formatação, né? Era um curso que se pensava nacionalmente pela UNE, e o que a gente, de certa forma, implantou aqui, você tinha que necessariamente estudar filosofia, sociologia, né? Disciplinas com orientação marxista, a gente tinha os professores, então tudo isso foi complementando, né? Então para mim foi o casamento perfeito, né? Houve uma junção dos primeiros contatos que eu tive do ponto de vista ideológico com um curso que também trouxe isso numa reformulação muito recente, né? Muito nova. O curso
Não era um curso consolidado, era um curso iniciante, com um ano de existência, ele já trouxe todas essas questões, né? A sociologia que se buscava aqui não era a sociologia que a educação via no departamento daquele momento, né? Passou a exigir uma outra... Né? Também a minha ideia de universidade, a minha intervenção, ela se juntou, né? As duas coisas se juntaram naquele primeiro momento ali. Aproveitando que você está falando do currículo, eu queria que você abordasse o trabalho, acho que de projeto de extensão que vocês passaram a desenvolver para comunidades pobres de Maringá. Uma primeira experiência, por acaso eu fiz parte de duas belíssimas experiências. Uma foi junto ao conjunto, era o Profilurb, né, em 79, que por acaso lá também tinha o Gauchinho, que era ligado naquele momento lá, ligado ao PCdoB, né, e que era um presidente da Associação de Moradores. Naquele momento lá, se juntou um primeiro trabalho de psicologia social, né, de formulação mesmo, de organização da associação de moradores, e bem no início. Então, o curso já proporcionou essas intervenções de extensão. E uma outra em Sarandi, né, naquilo que depois, futuramente, se tornou lá a favela do Hélio, né, o Mutirão. Lá teve uma intervenção da psicologia muito forte. Eu trabalhei lá mais de um ano e pouco, e sempre com esse modelo aí da psicologia social, fazendo as intervenções na organização da comunidade, que era um modelo teórico, até embasado em modelos teóricos, de que essa organização refletiria numa melhor condição de saúde mental, né? Era esse o perfil geral, né? Eu trabalhei nesses dois grandes, por um projeto, o do Profilur, depois posto de saúde de Cidade Alta. Ele durou 5, 6 anos, né? Lá eu entrei, saí, entrei novamente e tal. E outra experiência mais um pouco à frente, já em 84, 85, de um bairro ali próximo à Coca-Cola, tinha baixado a Coca-Cola, né? Foram 2 bairros ali que a gente atuou também mais de 2 anos, né, na organização, com todo o levantamento da população, das reivindicações, e ali gerou também um grande movimento a partir de uma intervenção da psicologia, né? Tinha uma pequena colônia ali que o apelido era Baixada Fluminense, né? Não era à toa esse nome, né? Mas ali eu lembro muito bem até hoje, a gente tem fotos guardadas e tal. O trabalho foi muito legal de organização, com a criação de associação de moradores. Por esse veio da intervenção da universidade, né? Nesses bairros, né? E outros, a Vila Emília, a Santa Isabel, que já eram associações organizadas, que os trabalhos eram mais esporádicos. Então a gente cruzava a questão, né? Para mim era uma comodidade interessantíssima. Você tinha fazendo um curso que proporcionava atividade de extensão, e ao mesmo tempo, nesses locais, a gente suas crenças, e entrava em contato, e tinha pessoas ligadas ao Partido Comunista nesses locais, né? Um filiado aqui, outro lá, que a gente ajudava de certa forma a garantir a formação mesmo, né? Que eles se tornassem liderança desses bairros, né? Então, assim, se deu de forma muito conjunta e de forma tranquila, não era uma coisa muito... com sobressaltos. Muitas vezes se fazia essa análise numa direção de partido, né, estadual, o pessoal falou, nossa, mas não era isso, pra gente era uma coisa muito tranquila, de fato, assim, a universidade proporcionando esse modelo de intervenção na sociedade, né? É claro que na década de 80 você tem todo um histórico que proporcionava isso, né? Como as orientações eram... A gente tinha essa questão local, mas a gente não se desfocava das questões gerais, né? Todo o movimento interno da universidade, porque a universidade teria que ser gratuita, né? Tudo isso facilitava as intervenções aqui internas. Você teve a luta pelas diretas, né? Que a universidade não era a universidade em si, né? As forças políticas tinham aqui, PCB, o PT nascente lá, o PCdoB, proporcionava, tornava a universidade como
o espaço de radiação dessas questões gerais dentro de Maringá. Elas surgiam daqui para fora, né? Os movimentos nas cidades, os movimentos sociais brotavam daqui, né? Então, toda a conjuntura possibilitava isso, né? E facilitou isso bastante na década de 80. Você trabalhava também durante o período da faculdade? Sempre trabalhei, isso. Então, assim, eu conciliava... Você trabalhava, você fazia o curso, fazia a extensão e ainda militava no partido. Você era freelancer, né? Eu trabalhei, sempre trabalhos, né? Durante 3 anos eu tive uma escola que era uma escola que a gente chamava de escola alternativa, dentro de um modelo libertário e tal, né? Uma pré-escola, de 83 a 86. Aos moldes, né? Da oficina? Era uma escola aberta, né? Com um modelo, bem, a gente chamava de alternativo, não no sentido de... Não é porque era privada, né? Mas era... E nem cooperativa, que depois esse conceito foi de história, mas um pouco nos moldes das escolas comunitárias que nasceram na década de 70, né, Vocês no Brasil. Vocês conhecem a né? experiência da oficina em Curitiba, né? A OCA, a oficina? Na época nós tivemos contato com várias escolas de São Paulo, de Minas Gerais, que tinha, daí nós trouxemos um modelo para cá. Tinha um grupo dentro do curso de psicologia, a gente era em 10 pessoas, né, todos os estudantes da UEM, da pedagogia, da psicologia, e nós criamos um modelo, chegamos a ter 60 alunos, né? Vários filhos de professores da UEM que saíam daqui, era lá no Jardim Tabaetê, longe daqui da universidade. Essa escola oficina em Curitiba, organizada pelo Edésio Passos, pelo grupo, né, Barbo Marcelino, rendeu prisão, processo e repercussão nacional, porque eles estavam ensinando marxismo, segundo os órgãos de informação, marxismo para crianças, né? A gente não ensinava marxismo, a gente tinha uma linha, né, uma não, atuação... Eles também não, claro, mas eles eram uma cooperativa, que tinha uma pedagogia não formal. Então, a gente tinha um outro modelo de relação com a família, com os pais, era a escola aberta mesmo. Já eram outros momentos. A presença masculina na formação de uma criança pequena, que isso na literatura da educação era praticamente zero no Brasil. Nós tivemos a primeira experiência aqui, né? E era uma experiência interessante, a gente estudava isso na psicologia. A gente tinha professores aqui que faziam uma orientação meio na linha da psicanálise mais social, a importância dessas figuras, e nós fomos implantando isso, né? A questão da integração de crianças com deficiência, que a gente tinha crianças com síndrome de Down dentro da escola, sem ninguém ter... Né? Antes de que se falava em inclusão, para a gente isso era próprio, era natural você juntar a diversidade dentro de um mesmo espaço escolar. Né? Era coisa simples, mas ia desde não tinha o lanche, cada um trazia, você formava um lanche, todos traziam, todos os dias era assim, todos traziam, dividiam tudo do que trouxe. Quem quisesse trazer 20 bolachas, 50 pães, outro não trazer nada, a troca ali, nós estamos formatando um pouco, essa foi uma experiência interessante. Eu trabalhava, para voltar no que... fazia um curso integral, né? O que ocorreu é que eu não tive mais tempo de participar dos grupos de igreja, isso aí daí eu abandonei de vez já em 81, né? Mas era um curso integral, fazia movimento estudantil, fazia projeto de extensão, né? Tudo que podia, a gente vivia assim, né, dentro de um grupo grande. E a vida partidária circulava um pouco por aí também, essas mesmas pessoas que a gente convivia nessa relação, né, de trabalho, de extensão, lá né, pequenas experiências, né, mas nos bairros que a gente tinha, no movimento estudantil, também circulava via partido. Né, essa experiência assim, de formação, né, que eu tive. No ambiente político da UEM, como era naquele momento, o nascimento do DCE foi um pouco conflituoso, né? Você participou disso tudo? Participei desde o início, acho que eu não queria falar isso, mas eu vou ter que falar, então
acho que existia uma tendência diferente, né? O PCdoB e o PCB tinham uma posição que você teria que criar uma entidade dentro do modelo oficial que a instituição colocava, que era o DCE. E existia uma corrente, né, ligada ao PT que era contra isso, né? Que eles trabalhavam com o DCE livre, né? Que era uma outra tendência e ali existia um embate, ali sim, um embate ideológico, né? Que você tinha lá o PT surgindo, né? Dentro dos documentos do PCdoB a gente estudava isso, via isso como a social-democracia nascente no país, né? E que era para ser colocado todos os esforços possíveis para você fazer um embate ideológico ali, né? Então, o DCE ele é conflitante, mas ao mesmo tempo, tanto o PCdoB quanto o PCB utilizavam de uma estratégia de tomar as instituições ou as entidades estudantis organizadas dentro do modelo institucional. Então, você tinha os diretórios acadêmicos, né, que a gente tinha que participar das eleições, né, e dali surgiria o DCE, né. Eu fui um dos fundadores do primeiro centro acadêmico da UEM, que era nessa linha livre, dentro de uma outra modalidade, né. Então, ao mesmo tempo que a gente teria que garantir ir para o embate, criar o DCE, né, mesmo que fosse dentro, né, a gente defendia isso, dentro do modelo institucional, regrado, controlado pela administração da UEM. Nesse paralelo aí, já vinha, né, por orientação mesmo da UEM, a criação dos centros acadêmicos, né. Então foi criado o Centro Acadêmico de Agronomia, que ele se organizou fora da universidade, com espaço físico. No ano, esse foi acho que 79, e em 80 nós criamos o Centro Acadêmico de Psicologia dentro da universidade, fazendo um contraponto ali, né, ocupando espaço que era do Diretório Acadêmico de Ciências Humanas, né, e o CA funcionava dentro, né, até a gente conquistar o espaço físico, uma sala ao lado, né. Isso rendeu para algumas pessoas, para mim, a tentativa de processo dentro da universidade, né, vamos, né, criando uma entidade que não é permitida, que é ilegal, e ao mesmo tempo a gente convivia com esse grupo do PT que queria criar um DCE livre, que era fugindo, né, com autonomia, fugindo né, e ali a gente entrava no embate, né, a gente queria um DCE que fosse institucionalizado, né, e tinha vários motivos para isso. Um deles era que a universidade era paga e parte dos recursos bancaria a formação do DCE, né? E a gente via nisso aí também uma possibilidade de você obter recursos para poder se manter movimento e tal. Então a gente não se afastava dessa, né, por orientação mesmo, assim, como que a UP pensava, como que a UNE pensava esse modelo de organização, né? A criação do DCE pode ter sido, não sei se conflituoso, né, mas ele se deu na conformidade do que a universidade propôs naquele momento, né. Eu digo o fechamento do DCE, logo depois, por causa do jornal. Então, o fechamento ele se dá naquele momento por uma questão pontual, né. Você tinha um grupo que meio que se alinhava ao que a reitoria queria, mas ao mesmo tempo são pessoas que sabiam o que estavam fazendo, né? Alinhar não significava obedecer ou seguir todas as orientações dadas por uma reitoria. Então havia essas contradições aí, né? O fechamento se deu em função disso, né? De você romper. A gente tinha participação, eu fui, além de todas as atividades, por 2 mandatos seguidos, conselheiro do Conselho Universitário, representante dos alunos, né? Onde também era um campo que a gente defendia a participação, que esse embate poderia se dar também dentro dos conselhos, né? Na época do fechamento, os representantes estudantes não arredaram o pé dentro do COU, né? Então, o fechamento ele se deu, talvez hoje, não relembro todos os fatos, mas ele se dá também num conflito normal dentro de uma, né, o reitor talvez querer
naquele momento, bancar a linha dura, achar que ele que mandava em tudo, e saber que não era, ele não tinha o controle do movimento estudantil. Né? Mesmo que esses agrupamentos, inclusive da minha tendência, se organizava acatando, né, ou aceitando aquela roupagem colocada, imposta pela instituição. Né? E se diferenciava, aí sim, se diferenciava dos grupos ligados, do movimento estudantil ligado ao PT, né, que propunha uma atividade livre, independente, e a gente brincava muito com isso, independente de quê, né? Nós estamos atuando também no campo que institucional, mas com o mesmo embate. Isso tem também uma compreensão ideológica. Né? Quando a gente discutia isso dentro do partido, dentro da direção da UP, dentro da UNE, se discutia que era necessário você conviver com os espaços institucionais até para não criar dentro desse modo de participação problemas mais sérios que já existiam pelo fato, né? Só pelo fato de você se identificar ou ser identificado como comunista. Né? Então, esse cuidado que muitas vezes não levava muito a sério, não, ele era colocado, tinha raízes históricas ali que era necessário sim, né? Raízes que predominam até hoje, né? Eu não sei se predominam até hoje, mas... Cubanos, né? Tem medo de eu não sei se é assim, você tem sempre, no mínimo, dois lados tem que ser visto aí, né? Se justificou também em muitos momentos o não crescimento de um partido, a não intervenção na sociedade, na comunidade, em função disso, né? Pelo modo como você poderia ser visto. Então é interessante se você utilizar isso também como um modelo, como uma justificativa, para não fazer intervenções mais radicais, mais agudizadas em vários momentos. Né? Não vamos recuar, porque o que pode acontecer, quer dizer, escorado sim, não pode se negar isso em função de uma questão histórica, né? Como que esse movimento é visto, mas ao mesmo tempo, no caminhar, naquele momento lá de você legalizar o partido, uma série de situações que você tinha que submeter, né? Em função de você ter sempre que se coligar com o outro, né? Você está sempre fazendo uma conversa política de coalizões de forças, né? E o comunista é sempre em minoria, né? Então, essa justificativa tem os dois lados, né? Então, se permanece até hoje numa visão geral da sociedade, né? É evidente que hoje você tem o outro agravante, está tudo embolado ali no final da década de 80, você tem a queda do muro, por exemplo, ali, né? Se você não tem uma formação ideológica, naquele momento ali, você tem uma debandada de pessoas e tal, né? Como se um modelo que não deu certo, aí a questão não era essa, a questão até hoje é outra. O que não deu certo foi ideologicamente é isso. O que não deu certo e não dá até hoje é o capitalismo. É ele que não consegue resolver as mazelas que estão colocadas aí, né? Então, essa formação ideológica, ao mesmo tempo, se dá uma tranquilidade. O que é militar no Partido Comunista, né, ao longo de muitos anos, com essa perspectiva histórica, né? E é uma característica, né, mesmo o Partido Comunista original, né, dos primórdios, você nota que eram pessoas mais intelectualizadas, que se dedicavam ao estudo, que tinham uma compreensão, né, das suas ideias, da realidade, podiam fazer essa reflexão. E você falando, né, que vocês que o partido, né, investia em formação, quer dizer, isso é uma herança que os diferencia dos outros partidos, porque cria realmente essa ideologia que está faltando, né, e que a história comprova que outros partidos se desmancharam exatamente por não haver uma identidade dos seus grupos. Né? Nessa linha aí, a gente pega uma intensificação da formação 83 a 85, né, os cursos que se fazia com muito, eu fiz lá o primeiro em final de 80, né? Depois, início de 81, você tinha assim era a formação dos quadros, né? Você destacava algumas pessoas do Estado que teria que ter uma formação
ideológico, você vai lá estudar, vai estudar marxismo, leninismo, vai entender como é que funciona a partida e tal. Aí você vem para a ação prática, né? Final de 82, 83 até 85, isso se deu de forma maciça mesmo, dentro do partido, em função daquele prenúncio ali de voltar à legalidade, né? Que internamente muita gente inclusive duvidava disso, né? Você tem lá o Partido dos Trabalhadores criado em 79, né? Que o PCdoB fazia uma crítica do caramba, né? Que você tem, como é que você cria um partido que se diz os trabalhadores como uma concessão da ditadura, né? Essa leitura chegou a ser feita, eu participei de reuniões que se falava isso o tempo todo, né? Como é que se faz esse combate ideológico? Você só pode fazer o combate ideológico se você tiver formação para isso, né? Com toda a conjuntura daquele momento. Então, quando isso em 83, está próximo aí de ocorrer pelas negociações, vai haver a legalização, como é que você mantém uma estrutura ideológica para manter o partido, que ele vai ser aberto, né? E é interessante isso, pensar uma transição, né? O que vai ocorrer, né, na transição? Tinha gente que não sabia lidar, acho que tem gente que não sabe lidar com isso até hoje, que vive lá na década de 50, 60, imaginando, né? Ou os limites de você ser comunista no período seguinte, né? E não era assim, uma previsão. Não, isso ocorreu de fato, né? Ocorreu uma crise, né? Queria que você analisasse o papel que o movimento estudantil desempenhou em Maringá, onde o novo sindicalismo era muito incipiente, né? Talvez nem existisse um novo sindicalismo em Maringá. Qual é o papel que o movimento estudantil desempenha nesse contexto da cidade especificamente, né, ao longo desses anos finais da ditadura? Olha, eu não vou saber te situar com certeza, mas acho que algum dos elementos que mostram a importância do movimento foi naquele mesmo modelo, né, que você surge de dentro da universidade, você espalha naquele momento quando você tem bandeiras gerais, né? Então você tinha a bandeira geral da baixa ditadura, né, acabar com a ditadura, e direta já. A luta contra a caristia, por exemplo, não chegou aqui. Eu tive contato com esse grupo lá no início de 80, quer dizer, o movimento surgiu lá em 78, 79, né? E não se organiza em Maringá no formato que se deu, como grandes manifestações e tal. E o movimento estudantil ocupava esse espaço. Eu, em específico, eu vim já dentro de um partido com essa orientação, né? Só que não era muita questão local, né? O nosso papel aqui era participar do movimento e garantir representações para reforçar as entidades mais gerais, que era onde, na visão, naquele momento, que era onde se podia, de fato, combater e forçar a barra e forçar, né, como movimento organizado, o fim da ditadura. Isso ocorreu, né? Assim, e a questão local aqui, se a gente relembrar as manifestações da década de 80 aqui, né? Dentro de Maringá teve o movimento estudantil, mas associado à universidade como um todo. Acho que a universidade tem um grande marco em 83, por aí, quando você chega na UEM, em torno de 100 e poucos professores vindos da PUC, da Unicamp, da USP em São Paulo, né? Em função de cursos novos. Isso dá um outro modo de se relacionar com a cidade, né? Então você tinha o movimento estudantil, mas aliado a essa possibilidade do movimento estudantil também fazer esse movimento em relação à cidade em função da organização aqui, dos professores, dos funcionários, né? Naquele momento lá. Então as bandeiras gerais é que unificavam isso, né? Você tinha bandeiras gerais, em alguns momentos puxado pelo movimento estudantil, em alguns momentos puxado pelas questões sindicais, né? Em especial aqui, eu acho que foi a questão da gratuidade, né? Que culmina em algum momento, acho que foi em 84, com invasão de reitoria e tal, né? Com o movimento, e isso meio que muda também essa relação com a cidade, né? Como que a cidade vê. Em seguida se vem
as primeiras eleições diretas para reitor, que o movimento estudantil tem um papel fundamental ali em função disso, né? Eu, por acaso, estava no DCE naquele momento, fazia parte da diretoria. Toda a relação que a cidade tinha com a universidade, naquele momento ali, dava a impressão que ia haver rompimentos, né? Então, todas as reuniões da chapa que a gente apoiava, do Fernando Jacó, a gente ia. Todas as reuniões de laios, de maçonaria, ia 2, 3 representantes de estudantes nessas reuniões gerais, né? E o candidato ainda provocava, né? Fazia, ó, vocês se sentam lá no meio, né? Meio que orientava, para criar um pouco mesmo aquele clima de embate com a cidade, né? Então, acho que o papel do movimento estudantil na década de 80 aqui, ele é forte, mas também porque ele tinha essa associação direta com os dois outros segmentos, né? Eu não acho que ele sozinho teria o papel. Até, primeiro, do nosso ponto de vista, o mais importante era reforçar as entidades que pudessem, do ponto de vista geral, dar uma outra... ajudar mesmo, da base, né, para as entidades nacionais e estaduais poder fazer esse embate, né? Só para fechar isso, aliado a isso, você tem as primeiras eleições para governador, né? Queira ou não, o movimento estudantil tinha papel nessa mesma linha de atuação, né? Como as lideranças do movimento estudantil também eram pessoas vinculadas a partidos, né? O nosso caso, por exemplo, a gente estava lá enfiado numa eleição, quer dizer, a importância que adquiria uma primeira eleição direta e garantindo ali bandeiras que pudesse estar vinculada ao modelo de ensino superior que a gente queria. Então, a pauta era a gratuidade, né? Você entrava com essa pauta desde da eleição lá de 82, né? Então, assim, na verdade, é uma década que se acumula uma série de movimentos, né, que eles se cruzam, se entrelaçam, e o movimento estudantil está nesse meio, com um papel importante, mas acho que a conjuntura permitia isso, né, não de forma isolada, né, o movimento estudantil, né. Agora eu quero retomar a sua trajetória. Você chega na UEM, intensifica a sua participação, trabalha, tem a escola. Você casou, teve filhos nessa época ou não dava tempo? Não, dava tempo, mas não tive. Okay. Eu me formo em 86, né? E assim, o grupo que a gente tinha, a gente criou um grupo bem interessante, vinculado ao partido e tal, também por afetividades, a gente criou um bom grupo de relacionamento e tal. O nosso presente de formatura foi todo mundo ir para Cuba, né? Então nós juntamos uma turminha, né? Início de 87, nós fomos passar lá um mês e pouco em Cuba, né? Conhecer um pouco aquilo que muitas vezes era leituras, né? Além da leitura, um pouco fomentava as nossas intervenções aqui, né? Como algo que poderia ser... Já não dava mais para ir para Albânia, a gente foi para Cuba, então... perdi as histórias de ir para a Albânia, né? Vários amigos foram e tal, e eu não fui, né? Eu era a grande referência. Você chegou a ser convidado para ir? Várias vezes, né? Mas nunca me acalentou, não, para a Albânia nada. Daí, e para Cuba a gente foi, né? Nós somos em 8 pessoas, naquela ideia, naquele momento lá, 87, né? Que a gente juntava aqui coisas básicas, né, para levar para as crianças de Cuba. Então, como eu tinha essa atividade da educação, que nós juntamos muitos materiais escolares, caneta, caderno, essas coisas que a gente achava na nossa percepção necessárias para as crianças de Cuba, né? Então, isso a gente fez também como... e hoje é muito legal você relembrar isso, mas como você pensar que isso é uma parte possibilitada em função da atividade partidária, né? Que me possibilitou isso. Foi bem interessante. Agora eu vou ter um excesso de tosse. Deixa o teu excesso aí. Ele ficou no grau na mesma formatura.
Foi mesmo, hein? Final de 86, né? Peraí, deixa eu tomar. Primeira formatura do Atenção, edição. Fernando. Mas qualquer hora você tem que recuperar, né? Fizemos uma entrevista com ele umas 2 horas. Fernando? É. Eu entrevistei também. E se o Pupim não desmontou, deve estar lá nos arquivos da ASCII até hoje. Ah, meu Deus. Eu vou precisar porque eu vou fazer o livro do HU. Pega lá, ele conta várias histórias, se emociona bastante 55. sobre a greve de fome, várias coisas. Eu e o Pupim, nós fizemos uma entrevista com ele. Né? Queria que você falasse das suas impressões dessa viagem a Cuba, que imagino que se você lembra dela, né? Não, eu lembro bastante, as impressões foram assim, interessantes, ao mesmo tempo estranhas, né? Quais os estranhamentos que você... O estranhamento, primeiro, é que a gente não se adequou a nenhuma formalidade de que a viagem, né, que era um grupo, inclusive outras pessoas da UEM, né, e a gente se deslocou de todo mundo. Nós juntamos uma turminha, nós ficamos num belíssimo hotel, né, mas ao mesmo tempo nós fomos para vários lugares. Nós viajamos pela ilha Santa Clara, Ilha da Juventude, chegamos até lá na cerca que podia, em Guantánamo, né? Nós fomos, a gente pegava os ônibus populares e ia embora, vamos viajar para esse lugar aí. E a curiosidade era ver Guantánamo, né? Lógico que não podia entrar, mas chegamos até na beira até onde a gente podia ir, nós fomos, né? Fomos para as praias, né? Muito lindas, né? E fomos conviver também um pouco com universitários, né, que durante o dia tinha vida de cubano e à noite se ligava nas rádios e TVs de Miami, né? Então assim, a gente conseguiu conviver em poucos dias, mas ter também essa experiência, né? Inclusive com um grupo de teatro, que eu lembro muito bem até hoje, que fazia contestação ao regime, né? Boas conversas, não daria para ser diferente. Várias curiosidades que a gente teve, inclusive fazer conversas com o padre, né? Vamos para a igreja, ver como é que funciona a igreja em Cuba. Foi bem interessante nesse ponto de vista, né? Também eu lembro muito bem como que a gente foi ver como é que funcionava os grupos de vigilantes nas quadras, né? Como é que funcionava isso na prática, né? Como é que circula, como é que se dá uma vigilância ideológica num sistema que tem isso, né, como princípio para organizar seu modelo de sociedade. A gente foi fazer isso, fomos fazer compras para entender como é que funcionava o mercado, né? Essas coisas do dia a dia de Cuba, né? Testar o sistema de saúde, né? Alguém tinha que ficar doente para ver se o atendimento funcionava de fato, né? E em vários momentos, o fato das pessoas identificarem a gente como brasileiras, pessoas convidavam, né? Fomos para festa, fomos almoçar na casa de um médico, né? E as pessoas são muito solistas, muito abertas e tal, né? Pegar carona para ir para uma cidade para outra, né? Então, foi uma experiência rápida, mas dentro das curiosidades que a gente tinha mesmo, sem ficar preso a alguns esquemas que se colocavam para turistas naquele momento, né, de abertura, né? Cuba passava naquele momento, você incorporar turistas era adquirir divisas, né? Aí cruzamos com muitos turistas soviéticos, italianos, né? Que era a porta mesmo, né? Muitos espanhóis, né? E a gente lá, os brasileiros, no meio dessas curiosidades do dia a dia, né? Foi isso que a gente foi buscar, né? Não conseguimos, mas fomos lá para frente do palácio para ver o discurso do Fidel. No dia que estava prometido, ele acabou não correndo, aquele monte de gente lá, acabou tudo embora, né? Mas depois foi um pouco essa experiência que a gente foi buscar, a gente acabou, eu acho que a contento tendo isso, né? E como é que foi depois, os anos seguintes, com a própria legalização, né, do PCdoB? Foi a sua minha atuação, eu saí daqui, me formei na UEM,
Em seguida, fui trabalhar na Secretaria do Trabalho do Estado, né, no núcleo de Pato Branco. Então, fui para o sudoeste do estado e lá eu fui atuar diretamente, fui mesmo, o secretário na época era Rubens Bueno, né, e fui chamado, fui trabalhar lá, né, no núcleo regional de Pato Branco. Havia uma dificuldade de você ter pessoas técnicas, né, para atuar naquela região. Eu fui lá trabalhar em 11 municípios junto com o pessoal da Emater, né, nesse governo. Na época já Álvaro Dias foi criada uma série de programas regionais e de fomento de pequenas e micros empresas familiares. Eu fui trabalhar nesses programas. Era esse e um outro programa que quem dirigia era o Laércio Sotomayor, que era a formação, a alfabetização de jovens e adultos. Era um programa ligado à metodologia de Paulo Freire e tal. Também fui atuar naquilo que também gostava, né? E como técnico do Estado, quer dizer, um outro modelo de intervenção, mas também ligada às lideranças partidárias, né? Então lá atuei por 2 anos e pouco, foi a minha primeira experiência pós-formado, né? Com o Movimento Sem Terra, formação de cooperativas, né? Fui atuando nessa área como psicólogo, técnico psicólogo, a criação de creches e acampamentos de sem terra, que foi uma experiência muito legal. E continuava nas horas vagas, fim de semana, à noite, atuando lá sim, mais diretamente a movimentos populares, né? Você chegou a disputar algum cargo pelo partido? Nunca, não, nunca disputei, né? Nunca foi essa a minha função, nunca me preocupei com isso. E hoje você é um militante, um dirigente? Continuo dirigente, me afastei em alguns momentos, voltei, continuo na direção municipal, né, do PCdoB, né? E atuo um pouco na área da formação, né? E também em movimentos populares, assessorias, nessa linha de atuação aí, né? E essa convivência com o PT? Vocês têm uma parceria, né? A parceria é longa, tortuosa, porque o PT, eu lembro muito de um texto do João Amazonas, foi um dos primeiros que eu tive contato. Eu não sei se eu sou muito ideológico, mas ele falava que ele dava 20 anos para o PT mostrar o que era, né? Isso lá no início de 80. Tá. Né? Você nasce um partido, até hoje eu não sei se eu sou um adepto dessa análise, não, mas o fato é que existiu o documento, eu li, me formei vendo isso e lendo sobre isso, né? Que você é um partido social-democrata, nos modelos que em curtas palavras, não precisava pagar, o país não precisaria pagar para ver no que daria, né? Então, nessa feição, nessa linha ideológica, eu sempre fui desconfiado com isso, né? Pô, você quer ser comunista, socialista, vamos trabalhar por aí, né? E em algum momento até se imaginava, não há conjuntura para se pensar numa revolução socialista e tal. Toda teoria, todo aquele construto teórico mostrando o que era isso, no arrefecimento do movimento comunista no Brasil, toda essa leitura que se fez, né, pensando no socialismo, né? E você tem um país que está saindo da ditadura, né, ele vai se organizar na forma institucional, quer dizer, o PCdoB também estava se preparando para isso, né? Só que você vem nesse meio termo, nesse meio campo, nessa transição, você surge um partido com a força que ele tem e com a capacidade, né, naquele momento o PCdoB já identificava isso, uma capacidade extraordinária de você ter adeptos, né, pela forma como ele surge, né? Ele é mais simpático, ele não precisa falar em revolução mesmo, ele vai acoplar a gente de todas as ordens, né? Quando eu falo isso, não é negar o papel histórico que ele tem, né? Mas já como, lá do ponto de vista teórico e da análise da conjuntura, é quase que mostrando os limites desse modelo aí, né? Por isso que eu brinco um pouco com meus grandes companheiros do PT, que isso é um veio ideológico, mas isso nunca me distanciou de a gente ter boas relações com o PT, né?
mas ao mesmo tempo não preciso ir para o PT para pensar, né? Vou continuar pensando diferente deles, né? Eu imagino uma sociedade socialista, com revolução comunista, que o país precisa passar por essa experiência, né? Não sou daqueles que imaginam que o PT vai retardar o processo revolucionário, não é nesse sentido aí, né? A demonstração disso ocorreu nesses últimos anos, né? Você imaginar que aquele projeto, pensar lá na década de 80, ele se configura nesse momento, mas já está dado também o limite que isso tem, né? Você tem que ir levando o país cada vez mais do ponto de vista ideológico, se tornar igual, né? O PSDB, qualquer outro partido, para fazer as reformas, que nem as reformas mais profundas se consegue fazer com esse modelo aí, né? Não consegue fazer, você tem que fazer, as concessões são de tal ordem que o máximo que se consegue é minorar o sofrimento das pessoas. Isso é um grande ganho, se pensar do ponto de vista da conjuntura, um grande feito que o PT tem e o legado que ele tem é isso, né? Se transformar dentro desse modelo de sociedade explorador, capitalista ao extremo, você ter um partido que consegue, né? Ele demonstrou isso lá atrás e vem formatando isso, né? Fugindo dos ranços ideológicos, né? Porque você, um projeto de poder via eleitoral, né? E tem o preço. Então, se a gente pensar do ponto de vista mais teórico, isso aí que é dado o limite, naquelas análises que o partido, o PCdoB, fez lá no início de 80. Mas isso não afastou o PCdoB pelo contrário, ele aproximou, o PCdoB se aproxima do PT já naquele período, em função de você ter um projeto popular. Era isso. E acho que cumprindo sempre, o PCdoB sempre tem um papel mais ideológico nessa relação com o PT, que é puxar esse governo mais à esquerda, né? Senão ele fica totalmente sujeito à direita, fazendo, né? Isso é histórico, né? Não é porque é o PT, não poderia ser qualquer outro partido que tivesse esse perfil, né, para dentro desse modelo de sociedade, né? O capital não vai abrir mão do poder em momento algum, por conta própria, né? Mas é possível fazer grandes concessões. Eu acho que o PT consegue isso, né? Aliar esse grande ganho do capital, embora o capital sempre dando o calote no governo, sempre, né? Você se perde nesse modelo aí a questão nacional, né? Que também teoricamente está explicado lá atrás já, né? Você perde essa relação né? Hoje é transnacional, é multi, é tudo, né? O capital circula de uma forma livre dentro de um contexto político de coalizão que permite isso, né? Então, permite hoje os bancos ter muito mais lucro do que tinha anos atrás, mas esses caras são contra o PT, né? Então, aí mas o PT e o PCdoB são grandes aliados. São governo, né? São grandes aliados. O PCdoB, ele não se afasta dessa relação, mas sempre de forma... Ele fica lá no fundo da área de serviço, né? Sempre com a influência muito pequena. Sim. Embora nos momentos difíceis ele é chamado a cumprir, não foge, né? O ônus e o bônus da... Você tem um grande feito que não sei se a história vai um dia reconhecer isso ou não, mas quando o Lula está quase para receber o impeachment, né, se recorre ao PCdoB para assumir a Câmara. Isso é um feito histórico, o PT não precisa reconhecer isso, né, nesse sentido aí, né? Mas para mostrar que o PCdoB não foge, ele sabe compreender muito bem o modelo de aliança que tem com o PT, né? Hoje é muito mais o PCdoB defendendo os companheiros do PT no mensalão do que o próprio PT. O PT ele foge, ele não defende. Ele foge porque ele precisa se manter num projeto de poder. Então, essa questão, a formação ideológica comunista permite a gente enxergar ou pelo menos fazer essa leitura mais histórica, né? Então, então não é o caso, quando a gente fala histórica, né, nós vamos ampliar nossas relações com o PT o tanto que puder, né? Sempre, né, nessa relação com as grandes transformações que ocorreram em função disso, né? Que ocorreu na prática, ocorreu nesses últimos 10 anos, né? E se o projeto for para 30 anos, a gente está junto também, não tem problema. E você que
né, viveu as grandes mobilizações das últimas décadas. Como é que você viu esse junho de 2013, em que os partidos políticos, as bandeiras, né, do partido político, foram proibidas, né, por essa massa, sei lá, acéfala, ideológica, sei lá, coisa assim nesse sentido, que de uma forma muito contundente rejeitou esse sistema, né, partidário, que está vigiando. Como é que você viu isso? O PCdoB ele sempre teve uma atuação muito forte na questão da juventude, né? Uns 15 dias antes de aparecer as grandes mobilizações, o PCdoB tinha acabado de fazer uma grande reunião com a juventude no Brasil, mas naquele modelo institucionalizado, né? Que tem que ter a UNE, porque mantém isso aqui e tal. E o movimento serviu um pouco para mostrar, do ponto de vista do PCdoB, o afastamento, né? Que mesmo com toda a interferência, a capacidade que o PCdoB tem de organizar, de formar a juventude, o movimento demonstrou, depois numa análise que o PCdoB, a União da Juventude Socialista, já fez isso depois, demonstrando o distanciamento que pode não, e ocorreu, isso ficou demonstrado, dessa grande massa, você pode chamar de acéfala, seja de que for, mas que ocorreu, né? Então isso demonstrou, quer dizer, os partidos não tiveram a capacidade de dar direção para aquilo que, para os movimentos que viriam, e nem pensar o formato que isso poderia ocorrer. Eu tinha acabado de participar de um congresso em São Paulo do partido, né? Que por acaso uma mesa belíssima com os presidentes de 4 partidos, do PT, do PCdoB, do PDT e do PSB, e ninguém fez essa análise, né? Todo mundo altamente otimista em relação aos 10 anos do governo Lula, que está, né? E esse movimento, ele, de certa forma, ele pega de surpresa, mas não traz novidades na forma como ele se apresenta. Ele não traz, porque você tem ali uma junção, né, de pessoas irem para a rua, num primeiro momento, inclusive instigados pela grande mídia, isso ocorre de fato, né, com toda a conversa de que isso ocorreu de forma espontânea. Essa conversa a gente viu lá no Fora Collor, né, que insistia em dizer que aquele foi um movimento espontâneo, e não foi. Todo mundo que é de partido sabe que aquilo lá foi organizado num determinado momento. Ele é acolhido, ele é aproveitado, seja de que forma for, mas que no final das contas, né, aquilo lá houve um direcionamento. Nesse caso, não, né? Nesse caso, nas análises que a gente, partidárias que a gente viu e que li depois disso, né, desse movimento, né, ele nasce nesse formato aí meio que, e vai tomando um corpo sem saber para onde caminha, né? Uma das análises que eu li, que achei muito legalzinha, do meu campo profissional, né, é que ele retrata o modelo de como ele se apresenta nas redes sociais, né? Como é que você cria um modelo de ir para a rua e que o movimento que dê vazão para suas necessidades individuais, a minha bandeira, né? Então, essa é uma análise que ela vai ser, esse movimento de junho, ele vai demorar ainda alguns anos, tem que se debruçar em cima disso para entender o que ocorreu ali. Mas esse veio da identificação do sujeito, né, como se ele estivesse indo para a rua, levando aquilo que ele convive nas redes sociais, em especial em uma delas, né, é muito interessante, né, como se o movimento pudesse dar sustentação para cada reivindicação, para cada demanda de forma individual mesmo, porque eu vou postar aquilo que a minha participação individual. Eu sou de um outro modelo, né? Quer dizer, a juventude de um partido comunista é criada e é formada numa outra formatação. Ou você dá uma direção coletiva para isso, né? Ou ele não vai ter uma função de alteração, de mudança da sociedade, né? Ocorreu naqueles momentos lá foi uma corrida mesmo dos vários agentes políticos em função dessa negação, entre aspas, da existência de partidos políticos, que isso aí também não é novidade na história, né? Isso não é novidade, você negar a existência de partidos políticos no formato como ele está.
E os partidos, independente de direita, de esquerda, de centro, todos eles vão tentando se formatar também de acordo com, ou se apresentar para a sociedade de uma forma que a sociedade reconheça neles um representante. Né? O Partido Comunista é assim, todos os partidos trabalham um pouco nisso. Então vamos... Tá? Você quer concluir? É só para concluir. Daí, eu acho que esse movimento aí, ele se traduz nas organizações, eu vou falar pela minha organização, como um grande alerta, né? Que há sim um distanciamento desse modelo de organização partidária que não dá conta do que ocorreu ali. Dessa insatisfação, mas que essa insatisfação na forma como ele vai para a rua também não se traduz em algo que vai se contrapor ao modelo, não é isso, né? Isso aí tanto é que ele... Mas ele serve como um alerta, né? E rapidamente os partidos conseguem se adequar a essas questões aí, né? Mesmo com a grande mídia tentando tirar proveito disso, dirigir isso para um determinado, né? Ou para a presidência, ou para um governo do estado, para o município, mesmo isso não criou. E o outro elemento, só para fechar mesmo isso, que também não se alterou nos formatos dos grandes movimentos das mobilizações no país. Ele é gerado num grande centro e ele se irradia, né? Mesmo com todas as redes sociais, ele chegou no Maranhão muito mais tarde do que ocorreu, né? E ele foi sendo replicado, né? E a cópia da cópia sai, né? Perde o sentido, né? A cópia da cópia da cópia, né? Então, essa irradiação desse modelo né? Então isso também precisa ser identificado como uma forma, né? Quer dizer, os partidos podem tirar proveito disso depois, ser essa metodologia, né? Ele pode ser canalizado por uma outra função. Ok, para a gente finalizar, se você quiser deixar uma reflexão final. Agradeço o seu depoimento desde já. Não, obrigado. Eu acho que essas oportunidades vindo por esse modelo, por esse veio do estudo, da pesquisa, eu acho muito interessante, porque acho que a história, não é no sentido de ser saudosista, não, mas a gente aprende isso como método, né? Ou se você não relembrar, não tocar naquilo, na forma como isso foi sendo construído, dá a impressão que as coisas surgem do nada, né? Como a gente acabou de falar do movimento de junho, né? Não surgem do nada, né? Sempre você tem uma história anterior, você tem lastros, né? Aquilo que dá certo num país, as grandes mudanças, ele tem lastro da sociedade, né? Esse é o aprendizado de sempre nesses trabalhos, né? Então acho que esse trabalho, não esquecer na forma desse período, né, que se estuda agora, se relê, né? Tem vários eventos relendo essa transição, né? O Brasil sempre trabalhou isso de forma mais, talvez diferente de outros países, né? Você não tem muito como marcos alguns feitos históricos, né? E esse é um dos grandes marcos um grande feito histórico, né? Esse modelo de transição, você sair de uma ditadura militar, né? Que não é uma ditadura só dos militares, né? Você tem uma sociedade que lastreia aquele período, né? E a transição foi feita assim também, né? Só que a transição, muita gente acha que você tocar em determinados assuntos hoje porque você é ressentido. Não é nesse sentido aí, né? Não há ressentimento quando você toca em coisas que tem que ser tocadas, com personagens que... né? Eu não sou personagem desse período aí, né? Mas eu conheço muita gente nas conversas que se sentem, né, acho que com esse tipo de trabalho muito contemplados com um período importante da vida, né? Que se dedicou para isso, né, do ponto de vista ideológico, acreditando mesmo que é possível uma outra sociedade que não seja essa que a gente está vivendo aí. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror,
Tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania. Calaram toda a voz, promovendo a vilania. Fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina. Juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.